Você já percebeu que quando a gente vai orar, a gente procura palavras bonitas, ensaiadas, a gente tenta impressionar Deus? A gente tem esse costume, mas na verdade, o que Deus está interessado não é nas nossas palavras bonitas. Deus está procurando saber quem que a gente é de verdade. Seja muito bem-vindo, esse é o tema do nosso devocional de hoje. Meu nome é Fernando e nós vamos falar exatamente sobre parar de fazer rodeios. Nós precisamos aprender a orar do jeito que Deus quer que a gente ore, né? Quando a gente fala em parar de fazer rodeio, né, e orar do jeito que Deus quer, dá a intenção que a gente sabe exatamente o que Deus quer. Eu confesso para você que raramente nós vamos saber exatamente o que Deus quer. Eu mesmo não sei exatamente o que eu quero, eu não sei exatamente o que a minha esposa quer, eu não sei o que o meu chefe quer. Eu vou saber o que Deus quer, sabe? Não tem como você saber exatamente o que Deus quer, mas você tem dicas de como Ele quer que talvez a gente se comporte através desse livro, né, inspirado que Ele deixou pra gente, né? Então, uma das formas, vamos lá, para começar, oração intencional. Essa é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, sabe? A gente tem que aprender a orar de forma intencional, tá, Fernando? Mas o que significa orar de forma intencional? Intencional, o próprio nome já diz, é quando a gente tem intenção de fazer. Não é aquela oração assim, ai meu Deus, é porque, obrigado por esse dia, não sei o quê. Não é aquela informação vaga, é uma informação que você está tendo intenção, você teve a intenção de orar. Só que a oração intencional, por ela ter intenção, ela é uma oração simples, sem arrudeio, sem escolha de palavras bonitas, sabe? Sem escolha de frases ensaiadas, sabe? A oração intencional, ela é sincera, ela é verdadeira, né? Até porque a gente tem que ter na nossa cabeça que Deus já conhece o nosso pensamento, Deus conhece os nossos sentimentos, né? Antes mesmo da gente abrir a boca, pra você ter ideia, né? Então, a gente não precisa tentar impressionar Deus se Ele já sabe do nosso sentimento, se Ele já sabe o que a gente quer antes da gente abrir a nossa boca. E nem muito menos ficar repetindo palavras como se fosse um ritual de repetição, sabe? Salmos 139, do verso 1 ao 4. O verso 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ou seja, Senhor, o que é sondar? Sondar é você procurar, é você analisar, você pesquisar. Então, Deus nos sonda, né? Senhor, o salmista Davi falando, Senhor, Tu me sondas. E porque Tu me sondas, Tu já me conheces. Então, Deus, além de sondar a gente, Ele já conhece. O Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, o Senhor já sabe os meus pensamentos. Diz o verso 2. Verso 3 diz assim: Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. E Tu já conheces inteiramente a minha vida, Senhor. Todos os meus caminhos estão conhecidos diante do Senhor. Antes mesmo que a minha palavra chegue à língua, Tu já sabia. Olha o que diz Salmo 139, verso 4. Antes mesmo que a minha palavra chegasse aos meus lábios, Tu já sabias. Então, se Deus já sabe, vamos supor um exemplo que eu vou orar falando assim, Deus, eu preciso de mais paciência porque tal coisa tá me estressando demais. É isso que eu quero falar, mas eu chego e falo, ó Deus dos céus, riquíssimo, soberano Deus de amor, Paizinho da eternidade, eu rogo ao Senhor que me concedas paciência para que eu passe por esta situação que está tirando a minha paciência. Ó Deus Todo-Poderoso, para com isso, Ele já conhece, sabe? A gente tem que parar de fazer rodeios. Chega, Deus, me dá paciência com esse negócio aqui, que eu já tô perdendo a paciência com esse negócio. Eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não der paciência, eu não sei que negócio que vai dar isso aqui não, sabe? A gente tem que parar de rodear, porque antes que a palavra chegasse aqui, sabe? Quando ela ainda tá dentro da gente, ainda tá dentro da cachola, Deus já sabia, Deus já conhece, sabe? Então, é claro, a gente tem que chegar com reverência, né, com respeito na presença de Deus. Não é chegar falando como se estivesse chegando falando para um malandro, e aí, mano, beleza? Não é. A gente vai chegar com reverência. Mas, mesmo chegando com reverência,
mesmo chegando com respeito, nós precisamos chegar com autenticidade, com quem de fato nós somos, sabe? Porque de uma certa forma não, ele já conhece, ele sabe quem a gente é, sabe? Eu quero fazer menção para você aqui também, Salmos 62, verso 8, que diz assim, ó: confia nele, povo. Olha só, confia nele, povo, em todo tempo. Derramai perante o Senhor o vosso coração, ou seja, a sua mente. Derrama a sua mente perante Deus. Deus é o nosso refúgio. Olha só, derrame perante o Senhor aquilo que você está pensando. O salmista mostra aqui que orar é se derramar, é se colocar diante de Deus sem máscara, sabe? Sem inventar palavras, sem fazer rodeios, sabe? O problema é que a gente vive rodeando demais. Porque eu não sei o que. Que não sei o que. A gente precisa ir direto ao ponto. Tem muita gente que fala, na oração, primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo, e depois isso. Não existe um protocolo da oração, daquilo que você tem que fazer primeiro. O ideal é que você vá direto ao ponto, sabe? Se tem que pedir, pede. Se tem que agradecer, agradeça. Se tem que interceder, interceda, né? Se tem que simplesmente conversar, converse, mas vá direto ao ponto, né? A minha esposa às vezes até briga comigo e fala assim: Fernando, você dá a volta demais. Você enfeita demais, ensaia demais para falar alguma coisa. Então às vezes a gente tem esse problema com Deus, sabe? A gente fica falando, e sendo que a gente precisa ir direto ao ponto. Ter uma oração que transforma, uma oração intencional, uma oração que pega e vai. Ela simplesmente acontece. Em Mateus, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: e orando, não use de vãs repetições. Não fica repetindo a mesma coisa, como os gentios fazem, que eles pensam que por muito falar é que serão ouvidos. Nem façam igual a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, sabe o que você quer antes mesmo de você pedir. Sabe, tá lá, Deus já sabe. Então se Deus já sabe, não adianta a gente ficar floreando, não adianta a gente ficar cheio de lero-lero, ficar fazendo volta, rodeando demais, sabe? Então, hoje, ou a partir de hoje, quando você for orar, experimenta falar com Deus como quem conversa com um amigo que considera, uma pessoa que você ama, sabe? Use palavras necessárias, palavras intencionais, nada além disso, sabe? Seja você mesmo, sabe? Seja você mesmo. Deus não quer performance, Deus não quer resultado de oração. Deus quer que você seja quem de fato você é, sabe? Deus quer o seu melhor, Deus quer você. Deus quer o melhor que você tem para falar com Ele. Não o ensaio, não, vou ensaiar para ser o melhor para Deus. Deus já te conhece, Deus sabe quem você é. Até porque quando você fica teimando em ser alguém que você não é, cara, isso é muito cansativo, isso é muito puxado, sabe? Não dá, é demais para a nossa vida, sabe? Às vezes quando eu vou orar, esse dia eu fui orar, até falei assim, fui interceder por uma pessoa, falei assim: Deus, eu faço ideia de como tá a cabeça daquele cara, sabe? Aí, Fernando, mas você falou isso na oração? Sim, aquele cara. Se eu fosse falar para você, eu não falaria, rapaz, eu faço ideia de como tá a cabeça daquele cara. Ué, Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Aí, se eu falar assim: Deus, eu faço ideia de como tá a cabeça daquele homem. Ele sabe que esse homem é aquele cara que eu tô pensando dentro de mim, sabe? Ele já conhece, sabe? Então eu não estou sendo desrespeitoso, eu estou sendo eu. Eu não estou colocando maquiagem, eu não estou colocando máscara para ir diante de Deus, sabe? É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos dentro da gente o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que devemos pedir. Tá vendo? A gente tem que pedir, a gente nem sabe como pedir.
A gente não sabe pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, sabe? Então, por mais que eu falo, Senhor, eu faço ideia de como tá a cabeça daquele cara. Ajuda ele, Deus. Entra na causa daquele cara lá. Deus sabe. O Espírito Santo pega isso e endireita. Porque às vezes a gente não sabe como pedir, mas o Espírito Santo endireita e leva isso diante de Deus, sabe? A gente tem que ter essa confiança. A gente não tem que ficar, porque a gente tem que ter essa confiança. Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, ou seja, quando a gente precisar. Então, a gente tem que parar com essa ideia, a gente tem que ir com confiança. Vai com confiança no trono de misericórdia. Para de fazer rodeio, para de ficar porque não sei o quê, para com isso, vai direto ao ponto. Se ele diz que a gente pode ir direto ao ponto, vamos direto ao ponto e acabou, sabe? Esses dias, eu tava orando, eu até compartilhei com a minha esposa, ela ficou um pouco horrorizada, que eu falei assim, eu tava orando, falei, Senhor, não sei o que, isso aqui não dá certo. Deus, só pode estar de brincadeira, Deus, que situação é essa? A minha esposa até brigou, falou, mas como é que você fala uma coisa dessa em oração, sabe? A oração é um momento íntimo seu, que você vai tirar sua máscara, você vai orar para Deus do jeito que você é, porque o poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve, sabe? E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, sabe? Então vamos parar com essa ideia de ficar maquiando, de ficar ensaiando, tendo a melhor performance. Vamos orar e pronto. Pega e ora. Para de fazer rodeio para oração. É na hora de orar? Taca-lhe pau. Ora e acabou, sabe? É isso. Então, como eu tenho percebido, né, que tem assim, tem gente que tem muito protocolo, não, porque para orar, tem tanto protocolo que só pode orar em casa, só pode orar com véu, só pode orar não sei o quê, e aí acaba não orando do jeito que tem que orar, acaba não orando quando precisa orar. A Bíblia fala, orai sem cessar, e aí diz, São João capítulo 4, verso 4, 1 São João, é maior o Espírito que está com você do que o Espírito que está no mundo. Então, se esse Espírito está com você, ele pega, ele conserta, ele endireita tudo aquilo que precisa chegar diante de Deus da forma certa. O seu papel é orar. O papel do Espírito Santo é levar isso diante de Deus. E o papel dele é ouvir o que você tem a dizer. É isso. Chega com confiança no trono da graça. E acabou. Para de fazer rodeio, sabe? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha colaborado com a sua fé e tenha edificado a sua vida. No próximo vídeo, que é logo em sequência nesse aqui, eu vou falar sobre como orar usando a palavra de Deus, que é uma estratégia poderosíssima e muito bacana. Mas para orar usando a palavra, você precisa parar de fazer rodeio na oração. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau.